Muito bem, meus amigos vestibulantes da Universidade de Brasília, mais um encontro aqui de revisão para nossa prova do PAS 2. O edital está na praça, a gente está aguardando aí então agora o início das inscrições. Ao longo dessa semana aí provavelmente vai acontecer, de repente quando você estiver assistindo aí a gravação desse vídeo, principalmente se você for lá do nosso curso de análise de obras, já vai ter aqui, a inscrição já vai estar na praça, né? E a gente segue aqui informando vocês também no canal dos detalhes, tá? Então, o que acontece? Nosso edital saiu, já temos a data marcada e nós temos um período interessante aí para a gente fazer a revisão, para a gente revisar aqui as obras, e a gente já vem fazendo aí os encontros de revisão. Esse é o 6º encontro de revisão que nós temos aí, e a gente está revisando aqui aquelas obras mais estratégicas. Então, a gente está privilegiando aqui aquelas obras que a gente percebe que tem uma possibilidade grande, já está puxando primeiro, e na reta final a gente dá um gás nas outras obras aí também, tá certo? Então vamos lá. Aqui a obra em questão que eu trouxe para vocês, já sem enrolação, né? Já é aqui a obra, então, pessoal, Noite Estrelada, tá? Noite Estrelada do Van Gogh, beleza? Bem, por que eu escolhi essa obra aí? A gente sabe que a nossa matriz, ela tem uma lista imensa de obras dividida por categoria. Lá nós temos as obras de visuais, as obras textuais, as obras de audiovisuais, as obras de texto, música, teatro, e aí a gente já vem mesclando, né? Vocês devem ter percebido que a gente está mesclando aí as obras, né? Falando de um pouquinho de cada grupo para a gente conseguir cobrir o máximo possível aí com antecedência as principais de cada bloco desse. Então, por que eu escolhi Noite Estrelada, pessoal? Dentre as obras de visuais, nós temos duas obras lá que têm nomes muito fortes, né? Nós temos o Van Gogh e o Monet, duas grandes figuras ali, pesadas ali dessa listagem de visuais, em que já foram cobrados as provas anteriores, pelo menos em uma delas já foi cobrado cada uma dessas obras, que é a Impressão Nascer do Sol e a Noite Estrelada, mas eu sinto que uma das duas pode retornar na edição de vocês. Então, por isso que eu estou aqui trazendo essas obras, porque de repente elas podem retornar na edição de vocês. Eu sinto que uma das duas pode repetir, assim como a matriz já fez aí as provas recentes, fez com o Cartier, né, atrás da estação, eles repetiram essa obra. Eu acho que de repente eles podem trazer aí a repetição de uma dessas obras. E por que eu estou falando isso, pessoal? Pelo seguinte, tanto a obra Noite Estrelada quanto a Impressão Nascer do Sol e a fotografia lá do Cartier atrás da estação são três obras que é um prato cheio ali para os professores de física, né? E se a gente for puxar aqui na listagem de obras, nós temos nem toda a obra vai estar muito conectada com determinada disciplina, em especial com exatas. E nós já percebemos que a banca já trouxe mais de uma vez ali a fotografia do Cartier para puxar não só a obra, mas também a aplicação ali, e no caso já chegou a vir em física. E aí eles fizeram a mesma estratégia para trazer Noite Estrelada. Eles trouxeram Noite Estrelada cobrando física e cobrando química, além de cobrar a análise da obra. Eles podem avançar ainda mais, trazer novamente, cobrando aqui a análise da obra e aplicando novamente dentro das matérias, certo? Então eles podem fazer isso com essa obra e com Impressão Nascer do Sol do Manet, tá? Então, uma das duas eu acho que pode aparecer, tendo em vista que talvez o Cartier eles não coloquem, porque já cobraram aí seguidas vezes aí. Então eu estou apostando de repente numa alternância. Então eu estou apostando aí que de repente eles vão colocar uma dessas duas obras, porque todas elas vão servir para discutir luz, né, efeitos da luz, o olho, a formação da luz, reflexão. Então os caras podem criar várias questões ali em cima desses tópicos aqui. Por isso que eu escolhi hoje Noite Estrelada do Van Gogh, para a gente então entender as principais informações, e a galera do curso de análise de obras, lá ao acompanhar a gravação, eu já vou postar também, já vou ter postado o caderno de questões
para vocês, né, e o resumo direcionado para vocês realizarem o estudo, tá certo? Então, essa aqui pode ser uma obra estratégica aí na sua preparação. Então, eu sempre que faço as minhas apostas e vocês cobram aí, né, a minha lista de apostas para a edição do ano corrente, e aí eu já começo aqui fazendo as minhas apostas. E aí uma delas é Noite Estrelada, pensando que uma das três pode vir, por isso a gente vai conversar sobre as três, mas principalmente trazendo aqui Noite Estrelada e Impressão Nascer do Sol em um outro momento. Em breve eu vou trazer também para a gente, pelo menos essas duas aqui, a gente ter mais tempo para revisar, para estudar, para aprofundar mais, beleza? Essa aqui é até mais tranquila, né? A gente consegue, na verdade as duas são obras que são até um pouco tranquilas de você fixar qual que é a lógica, né? E aí é torcer para o examinador pegar leve aí, né? Porque às vezes o examinador ele vem com umas questões aí que são caprichadas, né? E principalmente quando eles trazem ali aplicações nas matérias, né? nas exatas ali. Tomara que ele venha, traga, mas de maneira tranquila aí para que você consiga gabaritar, beleza? Então, pessoal, olha só, jogando na tela tá aqui o meu Van Goguinho aqui, né? Eu trouxe aqui o Van Goguinho, certo? E aí nós temos aqui o painelzão aí, A Noite Estrelada, apesar que o original não é tão grande, né? Mas aqui eu trouxe apenas pra gente fixar bem aí, beleza? Então, Noite Estrelada vai ser uma obra aí, uma das mais famosas que tem, uma das mais copiadas, uma das obras aí que mais aparece por aí em desenho animado, às vezes, em televisão, num filme. Ela é muito famosa, né? Muito conhecida, talvez mais famosa do que Impressão Nascer do Sol do Monet, e eu acho que por isso também é uma obra muito forte e que pode ser repetida aí na nossa prova, né? Que ela pode aparecer de novo aí e a gente está aqui para isso, a gente está aqui para revisar com vocês, beleza? E atualizar o curso também aí com as questões mais recentes, resolvendo questões aí da banca e também já indicando para vocês as questões inéditas. Vamos lá. O Van Gogh, pessoal, só para a gente iniciar aqui ilustrando a respeito do artista, né? O Van Gogh, ele é um artista aí, ou foi um artista aí holandês, tá? Autodidata, que acabou se mudando para Paris já no final de sua vida. Ele teve uma carreira de mais ou menos 10 anos na arte, né? Mas aprendeu a pintura, a desenvolver suas técnicas sozinho, né? E aí ele vai viver ali mais ou menos no período do impressionismo, mas essa obra aqui vocês vão perceber que ela será classificada como pós-impressionismo, justamente por conta da pegada que o Monet vai inaugurar aqui, tá? Então, a gente tem uma obra que vai estar nesse contexto, né? Então, no contexto pós-impressionista, que vai ser uma transição aí, né? Um período de transição que nós temos aí, beleza? Então, essa obra aqui, a gente vai ter o Van Gogh, então, se mudando para Paris, né? E ele, então, se internando ali numa clínica, tentando se recuperar ali, e à medida em que ele está lá realizando essa estadia, né? Ficando por ali, ele resolve, então, realizar grandes pinturas. É um momento de uma imersão que ele acaba fazendo e de um momento de muita produção, né? Ele foi um artista que produziu demais, porém o reconhecimento, o reconhecimento da categoria só vai acontecer depois da morte dele, tá? Ele acaba falecendo aqui poucos anos aqui depois dessa produção, né? Um período depois aí, um curto período após essa produção aqui, ele acaba cometendo suicídio, e quando ele vai aqui para essa localidade, né, em Saint-Rémy, na França, ele também vai no momento em que ele não estava bem emocionalmente, né? Então tem aquela história dele cortar a orelha e tal e tudo mais. Então ele vai buscar ali, de repente, se encontrar, de repente se reestruturar, mas ao mesmo tempo ele tem um momento de produção muito importante que vai deixar o seu estilo, ele vai impregnar talvez o seu melhor momento, as suas melhores pinceladas ou aquelas que vão deixar o artista mais famoso, né? E essa pintura aqui é a que de fato vai materializar isso aí. O estilo de pincelada, aquela pincelada nervosa, aquela pincelada cheia de oscilações, ela vai estar muito presente aqui nesse momento, tá certo? E aí, a gente, saindo do nosso Van Goguinho aqui, a gente precisa só abrir aqui um parênteses, né, para lembrar
que essa transição é muito colocada por conta colocada muito por conta aqui do Van Gogh, mas claro, tem outros artistas também que vão produzir aqui nessa transição do impressionismo, né, passando ali logo depois para o modernismo. Para as vanguardas ali, né, vai entrar logo em seguida ali as vanguardas, mas nós teremos aqui um momento de produção em que o artista ele vai estar muito preocupado aqui, ó, no interesse dele de traduzir ou buscar respostas emocionais, ou traduzir, né, os seus momentos, as suas emoções, né? Então a gente tem aqui, ó, expressar suas respostas emocionais e psicológicas para o mundo através de quê? Cores fortes e expressivas, tá? Então a galera vai dar fazer um uso de cores que não vinha sendo muito utilizada, eles vão trazer alguns traços, dar algumas pinceladas que vai fugir ali do seu período anterior, por isso eles vão inaugurar aqui uma transição, tá? Então eles vão viver um momento de muita experimentação e vai ser um momento muito característico. No caso do Van Gogh, em especial, com certeza vai ser uma particularidade muito grande, o que ele vai desenvolver aqui. Então, muitos vão colocar, né, que o Van Gogh vai inaugurar esse momento aqui histórico, que é o pós-impressionismo, tá? Lembrando que lá no Monet, a gente tem Impressão Nascer do Sol, lá é impressionismo, tá? O artista ali, ele já buscava fazer a observação, tentar dominar a questão da luz, os efeitos da luz. Aqui a gente também vai ter isso, o Van Gogh vai fazer isso aqui também, vai tentar trabalhar um pouco disso, né? Trabalhar aqui o cenário. As duas obras têm como semelhança, né, os dois artistas tentando retratar ali um cenário, apesar que lá em Impressão Nascer do Sol, de fato ele vai realizar a pintura, né, visualizando ali a cena, enquanto que aqui o Van Gogh ele vai, apesar de visualizar, de tentar, e muitos vão colocar que ele vai tentar retratar a vista ali da janela de onde ele estava, ali claramente ele vai dar uma ajustada, né, principalmente porque ele não pintou visualizando ali em loco, ele pintou de memória, né, ele visualizava e depois horas depois é que ele conseguia acesso lá ao ateliê para realizar a pintura. A gente tem que lembrar também que lá no impressionismo o artista tentava, ele não tinha a preocupação de delinear muito, né, os traços ali, ele estava mais preocupado em dar a impressão, né, daquilo que ele queria passar, dos traços, dos contornos ali, apenas dava a ideia, né, e aí ficava a cargo de quem acompanhava, de quem ia visualizar essa pintura depois, de captar, de entender de que se tratava, né, de se era uma pessoa, se era uma paisagem, se era um barco, se era uma água, uma nuvem. Então eles não faziam ali muitos detalhes, né, eles faziam meio que um esboço, né. A preocupação era aproveitar o momento ali, aquele momento, pintar rapidamente, trazendo os traços. No caso do Monet lá, principalmente, ele acompanhava muito o movimento ali da luz, né, do sol, né, toda a iluminação natural, e ele tinha que pintar rápido mesmo para poder acompanhar e capturar aquele momento sem perder muito, né, porque ali a posição ali da sombra poderia mudar rapidamente e ele precisava fazer isso rápido para não perder ali aquele retrato ali daquele momento. Aqui a gente vai ter um pouco disso também, como eu já falei, no Monet, mas aqui a pegada principal, pessoal, é justamente essas respostas emocionais e psicológicas. E quando a gente fala em respostas emocionais e psicológicas por meio de cores fortes e expressivas, nós temos que falar com certeza de Noite Estrelada do Van Gogh, tá? Então é uma obra aí que eu já falei inicialmente de 1889, tá? E é uma obra que ela é um marco aí, é uma obra talvez seja a mais famosa desse período, né, do pós-impressionismo aí. Principalmente nos dias de hoje, né? O pessoal vai lembrar muito mais dessa obra do que talvez de outras. Bem, entrando na nossa obra aqui, o que a gente tem, pessoal? A gente tem várias coisas para conversar, vários detalhes para observar em relação a essa obra aqui, mas uma das coisas que eu já chamo a atenção de vocês, primeiro, que é um óleo sobre tela, né? É um óleo sobre tela em que a gente percebe de cara cores frias.
Então Van Gogh faz o uso aqui, usa e abusa das cores frias, mas ele contrasta essas cores frias também por meio ali do amarelo, do laranjado. Ele traz isso ali, principalmente quando ele representa ali as estrelas, né, a lua ali também, ele dá uma contrastada, né? Então você tem um painelzão de fundo, né, com cores frias e você tem ali esses traços amarelados, alaranjados, com um pouco de branco também, para dar, né, um contraste, tá? Então ele complementa ali para dar esse efeito, né, esse efeito luminoso. Uma coisa que a gente percebe claramente também ao observar essa composição aí do Van Gogh, a gente percebe aqui, ó, o movimento, né? Então é uma obra que, apesar de estática, você sente um pouco desse movimento, você parece que está visualizando uma certa movimentação aqui, uma aurora boreal, algum movimento aqui, ó, né? E a gente percebe ele demarcando as estrelas com um brilho bem grande, né? E outra coisa que é a marca do Van Gogh, né, são as pinceladas grossas e agressivas aqui, né, em que ele deixa bem demarcado, né, a pincelada e o sentido. Então ele não faz questão de suavizar muito, mas quando você olha a composição como um todo, isso a gente até sente uma certa suavidade, mas quando você olha mais próximo, você percebe que o traço ali ele é um traço de certa forma agressivo, né? A gente percebe então que essa obra ela traz aí, como já falamos aqui, um céu, né, no sentido rodopiante, né, meio que está rodopiando ali em algumas direções, né, contornos curvos que a gente percebe, e parece que esse movimento é estratégico também, porque ele meio que direciona o olhar ao redor da pintura, né? Então ele faz com que a gente passe os olhos ao redor da pintura, ou seja, acompanhe o movimento ali que a gente está visualizando. Então a gente consegue fazer um giro, acompanhando esse movimento central, a gente faz um giro. A tendência é a gente fazer um giro ao redor da pintura também, e aí pode ser intencional do artista fazer isso, né? A gente percebe também aqui que essa obra ela vai trazer também uma certa carga emocional, que nós já vamos falar, que está muito associado aí, muita gente vai colocar, né, vai fazer análise aqui em cima, afirmando que está associado com certeza ao momento em que o artista estava vivendo, um momento de muita turbulência emocional. Então aqui a gente tem um céu meio caótico, meio turbulento, e isso pode ter relação sim com o estado emocional, com o seu interior, com aquele turbilhão de sensações que o Van Gogh estava passando. Então isso fica muito visível, né, nessa obra. A gente até percebe, e alguns autores vão chamar atenção para isso, que quando ele retrata essa parte de baixo, né, quando ele retrata aqui a vila, né, lá de Saint-Rémy, ele meio que simboliza, né, a vila de Saint-Rémy, mas alguns autores também vão tentar associar como sendo uma localidade que talvez do período passado dele, né, da infância, mas a maioria vai colocar que está mais para a vila de Saint-Rémy, apesar que tem alguns ajustes aqui. Aí, o que acontece? A gente percebe aqui embaixo, até mesmo pelas cores, porque aqui ele traz as cores mais escuras, né, para essa parte aqui, a gente vai perceber aqui uma certa calmaria nessa parte de baixo aqui, ó. A gente percebe que essa parte de baixo ela está mais tranquila do que a parte de cima. Então a parte de cima ela está mais caótica, está mais turbulento, né? E aqui a parte de baixo ela contrasta com a parte de cima, no sentido de que ela traz uma certa calmaria, principalmente porque ele traz um escuro aqui e deixa destacado as luzes ali das janelas, né, das portas aqui. A gente tem também aqui ao centro uma igreja, né, como se fosse uma igreja, uma torre aqui de sino, né, como se fosse uma igreja. E em primeiro plano nós temos aqui uma planta, né? Essa planta aqui é chamada de cepístre, tá? Que é uma planta aí que tem várias conjecturas a respeito de por que ela pode estar aqui, mas alguns vão colocar que ela é uma planta muito característica ali para indicar ou morte, uma questão de luto, né? Um estado de luto. Então, alguns autores vão trazer essa referência aqui para essa planta,
que talvez pode ter sido uma intenção do Van Gogh também de trazer esse elemento, porque ele está bem destacado aqui em primeiro plano, trazer esse elemento para contrastar com a turbulência lá de trás e com a calmaria ali de baixo, né? Uma outra coisa que alguns autores associam é que essa planta ela está interligando aqui, ó, ela está conectando de certa forma a parte de baixo, que seria a terra, né, ao céu. Então, essa planta ela estaria aqui simbolizando essa transição, de repente, da terra para o céu, né? E isso é feito por essa planta, que pode ser símbolo de luto, símbolo de morte, né? Deixando a gente entender que, de repente, né, a maneira de atingir o céu, saindo da terra para o céu, talvez seja apenas pela morte. É uma possibilidade, tá? Então, aqui a gente consegue perceber também, pessoal, as pinceladas grossas, né? O Van Gogh vai trazer para a gente aqui que a sua marca, a sua característica, talvez principal, né? Mas o conjunto de cores também, ele adorava essa paleta, assim, esses tons frios, principalmente nessa fase aqui, e esses amarelo com branco, com uma cor mais escura ali, com azul, a gente percebe que isso estava presente em várias obras dele dessa reta final, né? Desse final de vida dele, nessa fase aqui em que ele estava lá na França, tá? A gente percebe também, ó, como já falamos aqui, o predomínio nessa composição. A gente percebe aqui o predomínio dessa paleta de cores frias, mas aqui dominada pelo azul. A gente percebe que o azul domina aqui essa composição, e só que isso acaba sendo equilibrado pelo amarelo, né? Por esse amarelo, esse laranjado que a gente percebe aqui espalhado, né? Que ele espalhou um pouco ali esse amarelo, né? O branco aqui com o amarelo, ele favorece a gente entender a dinâmica do céu, né? Das nuvens, desse movimento desse céu. Então esse branco com amarelo ele coloca estrategicamente para a gente entender essa dinâmica. Então a gente consegue ver esse caminho aspiralado por meio do uso então do branco, do amarelo aqui no meio, principalmente no meio aqui da composição, né? Essas cores, pessoal, esse conjunto de cores aqui, principalmente, né, o artista que ele acaba trazendo para expressar emoção. Claramente a gente percebe, e já comentou isso aqui antes, que ele faz um jogo de cores aqui para expressar emoção, né? A maioria dos artistas vão trazer muito isso aqui em suas obras, mas parece que nessa aqui em especial a gente consegue sentir mais do que em outras. Então aqui a gente consegue perceber esse turbilhão de sensações do Van Gogh, né? A gente percebe também que a vila, né, da maneira como ele coloca, mais uma vez, e pelas cores, pode trazer uma sensação aí de conforto, né, de calmaria, como eu falei para vocês, né, e contrastando lá em cima com o drama, com a profundidade ali, com a textura dessas pinceladas mais grossas, né. E a gente percebe também que aqui o cepistre, a planta, com as pontas aqui, ela vertical, juntamente com a torre, elas formam duas linhas verticais aqui, ó. Elas trazem duas linhas verticais no sentido de baixo para cima. Então, meio que elas apontam para cima, faz com que a gente dê uma olhada para cima, né? E a gente consegue perceber claramente a presença dessa planta, né? A gente consegue visualizar que ela está mais à frente e que a vilinha ela está mais atrás, né? Será que é a vista da janela? Será que tinha essa planta lá na janela? Isso não sabemos. Lá no material, no PDF, lá vocês vão perceber que eu cheguei a colocar até uma imagem do local, né, do suposto local onde seria essa clínica onde o Van Gogh estava internado, que ele ficou, e lá tinha essa vegetação, tinha plantas parecidas com essa lá, talvez não exatamente nessa posição, mas era algo meio característico de lá mesmo. Então, de repente, era de fato algo que estava por ali e que ele simplesmente colocou, né? Trouxe para cá também. Ou pode ter sido um elemento que não estava na vista dele, mas ele introduziu para completar
o sentido ali que ele queria colocar nessa tela, né? Então essa peça, pessoal, é uma peça, como eu já falei, de 1889, né? Ele pintou lá em Saint-Rémy, na vila de Saint-Rémy, e uma possível interpretação, porque aqui a gente não tem algo muito certo, né? Primeiro porque o Van Gogh não explicou muito, né? Depois, ele faleceu logo em seguida, ele não chegou a explicar tanto. Apesar que ele trocava cartas com o irmão dele, mandava algumas coisas, algumas informações, mencionava algumas coisas, né? Mas, assim, deixar muito explícito ele não deixou, então o que a gente tem são análises dos especialistas que foram fazendo análise aí ao longo dos tempos e foi chegando a um consenso, né? Mas a gente sabe aqui que uma possível interpretação, alguns vão colocar que, apesar de claramente essa obra mostrar uma paisagem, né, que é uma vila, né, à vista ali de repente de uma janela lá da clínica para uma vila, aqui também alguns vão colocar que uma possível interpretação dessa obra é que pode ser no sentido de esperança, né, porque mesmo com uma noite tão escura, ainda é possível ver as janelas, ver a luz das casas, o brilho das estrelas também, e isso a gente pode entender que de repente a gente, por mais que a gente esteja num momento de escuridão, né, sempre haverá uma luz para nos conduzir. Então, uma das possibilidades pode ser essa, tá? Então, uma das possibilidades aí que nós temos pode ser essa aí, tá bom? E a gente colocou aí no material para vocês então ficarem ligados e chegar bem na prova. Essa pintura, apesar de estar aparecendo para vocês aqui, ela parece ser enorme, né? Parece um grande mural, alguma coisa assim, mas ela não é tão grande, tá? Ela tem 74 por 92, tá? Então, não é uma pintura muito grande, é uma pintura pequena, tá? Ela está localizada lá no Museu de Nova York, e desde a década de 40, mais ou menos, e tem algumas imagens na internet que a gente percebe o pessoal de frente para ela, então a gente consegue ter uma noção do tamanho, dá para perceber que ela não é uma obra tão grande mesmo, tá bom? E aí a gente avança aqui para a gente então fazer algumas questões, né, perceber de que maneira a nossa banca trouxe na prova essa obra. Eu já disse para vocês que essa obra foi cobrada no PAS UNB de 2020, não veio em 2021 e a gente está esperando essa obra aí para 2022, beleza? Então, na minha listinha aqui, ela tá por ali com asterisco de uma possibilidade de repetição, tá? Se eu tivesse que colocar aqui das obras visuais, aquela em que eu penso que tem chance de repetir, essa aqui tá na minha lista, tá? Além de outras também, claro. Aí, olha só, vamos entender quais são as possibilidades aí. Aqui é o esqueminha para vocês, ó. Só repassando, né, um olho sobre tela, pós-impressionismo, Museu de Nova York. Aqui a gente tem a ideia ali, né, dos contornos, né, esses contornos aqui, eles vão direcionar o olhar, ele vai trazer aqui fluidez, emoção, né, claramente a obra vai fazer com que a gente conclua que essa turbulência pode ter uma relação com o estado emocional, com o interior do artista, claramente, predominantemente aqui a paleta de cores frias, mas contrastando aqui, sendo equilibrada por um laranja e um amarelo, né? E aí a gente percebe a parte de baixo contrastando com a de cima, trazendo a sensação de conforto em meio àquela turbulência lá de cima, né? As pinceladas grossas clássicas do Van Gogh servem para dramatizar a composição, dar mais profundidade e enriquecer essa textura. Beleza? Agora vamos ver como é que os caras cobraram lá, né, pessoal? Esse resumo, esse esquema aqui, ó, tá lá no material da galera do curso de análise de obras. Isso aqui vai estar disponível para vocês lá, tá bom? Além de outras informações. Vamos perceber aí como é que a banca trouxe, né, pra gente, como é que os caras trouxeram aqui na prova, né? Muito importante você estar ligado e entender e aprender pelas questões anteriores até que ponto a banca vai. Então, o que eles trouxeram aqui pra gente? Eles trouxeram a nossa obra, né? Trouxeram aqui A Noite Estrelada, então trouxeram aqui, ó, um pedacinho de uma música, tá?
trouxeram aqui um texto, né, um pedacinho de um texto, né, e aí trouxeram, o painel está aqui da obra, né, uma pena que a prova do PAS, eles não estão trazendo mais a prova colorida, já tem umas 3 edições que a prova ela só está no formato preto e branco, eu acredito que seja redução de custos, mas a prova antigamente ela era toda colorida, né? E às vezes, para quem não estudou a obra, pegar uma prova preto e branco dessa para poder responder alguns itens, vai dar trabalho, né? Porque ele não vai conseguir visualizar as cores ali para poder deduzir ou extrair algumas informações que, visualizando colorido, com certeza vai ajudar. Então, eles trouxeram aqui um texto, né? E trouxeram, na verdade, 2 textos eles trouxeram aqui e a pintura. Então, eles trouxeram aqui esse primeiro texto do McLean e trouxeram aqui um outro texto, tá? Que é o texto aqui da cor a cor inexistente, tá? Então, ele vai falar aqui, né, das faixas do espectro solar, vai falar do amarelo, que é a cor primária, que nas primeiras experiências químicas surge o escurecimento progressivo do branco, e por aí vai. Ele fala aqui em contrastes com o cinza, enriquece-se em qualidade e beleza, né? Aqui ele vai falar um pouco da luz, da formação da luz, das cores, formação das cores, a luz. Então ele já começa a dar uma pincelada aqui por meio da arte, mas a gente já percebe que ele está tentando apontar para a física aqui. Ele já começa a querer misturar física e arte aqui, né? Então vamos lá. Ele traz aqui, ó, considerando a tela Noite Estrelada de Van Gogh e o trecho da música do McLean, né, e o fragmento de texto apresentados, julgue os itens seguintes. Então a gente tem aqui o item 11, tá? Foi logo de cara, quando a galera terminou a prova de língua estrangeira, que são os itens ali de 1 a 10, o item 11, que é a parte 2 da prova, de cara já era Van Gogh. E aí eles trazem aqui pra gente, ó, na tela Noite Estrelada, as cores frias utilizadas na paleta contribuem para evidenciar o amarelo, tá? Então ele está trazendo isso aqui pra gente. Ele está falando aqui que as cores frias, elas servem aqui, no caso dessa tela, elas servem aqui para evidenciar o amarelo. Pessoal, isso é verdade, né? Porque aqui as cores frias ali, em especial ali o azul, né? Ela está funcionando ali como sendo um pano de fundo e a gente tem destacado, quase como se estivesse em cima, né, dessas cores frias, a gente tem o contraste ali do amarelo, né? Então, de fato, você vai ter uma cor quente ali por cima e essas cores frias no fundo, elas vão ajudar a destacar esse amarelo, esse laranja. Então, esse item aqui, ó, a gente coloca o que, pessoal? Como correto, né? Então é um item aqui bem tranquilo, um item apenas para a gente entender aquela lógica de cores frias e cores quentes, né? Essa questão de se uma destaca ou não, a outra e tudo mais. E aqui da maneira como a banca colocou, foi tranquilo de marcar, porque principalmente para quem viu a obra e a gente conversou, pelo que a gente conversou agora há pouco, a gente consegue olhar para essa obra e realmente trazer essas informações, trazer e marcar esse item aqui como correto, beleza? Vamos para o próximo item. O item agora aqui, ó, é o item número 12, tá? O item 12, eles estão trazendo aqui pra gente o seguinte, ó. A luz que permite apreciar a obra Noite Estrelada, então veja que ele está falando aqui da luz. A luz que permite apreciar a obra Noite Estrelada é uma onda mecânica do tipo longitudinal e bidimensional, formada pela oscilação de campos elétrico e magnético perpendiculares entre si. Aqui, pessoal, eles já aproveitaram e veja como a banca ela é estratégica, né? Como eu falo sempre para vocês, ó, é uma pintura, a gente tem que ter noção ali do que tem de arte ali no meio, se tiver alguma questão histórica a gente traz, mas a gente tem que ir além também. Se é uma obra que o artista está fazendo bastante, dominando bastante, ou destacando essa questão do uso da luz, das cores, o cara pode trazer uma questão de física ali facilmente, porque o assunto, um dos assuntos mais cobrados do PAS 2 é essa parte de luz, formação da luz, visão, a ótica da visão, espelhos,
ondas e oscilações. Esses assuntos aí são os mais importantes do segundo ano. Claro que a parte de temperatura também cai, a parte de dilatação, a parte de calorimetria, a parte de termodinâmica, né, as leis da termodinâmica, isso cai, mas eu acho que a quantidade é muito maior e as questões, algumas delas são até mais difíceis nesses conteúdos aí, de ótica, de luz, de formação da luz, de espelhos às vezes. Então a gente tem que estar conectado. Esses assuntos, eles são assuntos estratégicos que é a leitura obrigatória para quem está buscando gabaritar as questões ali de exatas da prova do PAS 2, tá certo? Então veja como a banca tentou puxar aqui de você os conceitos. Muitas questões aqui serão questões conceituais de física. Eles vão fazer muito isso. Às vezes quase não vai ter questão de conta de determinado assunto, eles vão explorar muito a parte conceitual. Essa parte de ótica, espelhos, ondas, oscilações, muitas vezes eles vão trazer essa parte conceitual, tá bom? Essa parte da formação da luz, principalmente, é muito mais os conceitos principais ali, as propriedades. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar, pessoal, vejam que eu fui circulando algumas informações. Por quê? Porque essas informações a gente tem que conferir, né? Se é verdade ou se não é. Lembre-se, quando a gente pegar um item de certo ou errado, a gente sempre já tem que buscar aqui as informações principais e avaliando se aquelas informações de fato são verdadeiras ou não, tá? Então, aqui, pessoal, se você pesquisar aí, né, o que é a luz ali, você vai perceber o processo de formação da luz e tudo mais, a classificação, você vai perceber, pessoal, que a onda luminosa ela não vai ser uma onda mecânica, né? Ela vai ser uma onda eletromagnética. Então é eletromag aqui, ó. Eletromagnética. Por isso que ele até fala aqui embaixo, ó, campos elétrico e magnético perpendiculares entre si. Então aqui eu já tenho uma inconsistência na informação. Então não é onda mecânica, é onda eletromagnética. E aqui ele fala que é do tipo longitudinal. Aqui tem um outro detalhe. Aqui vai ser do tipo transversal, tá? Transversal. Beleza? Então aqui já é o dever de casa para você. Se você não estudou ainda essa parte aqui, se você não viu ainda na escola essa parte de formação da luz, já recomendo que você de repente faça uma leitura aí no seu livro, alguma coisa, para se apropriar dessa parte aqui de física, que essa parte ela costuma aparecer sempre na prova, tá bom? Então aqui ele trouxe uma parte conceitual mesmo. O restante aqui, pessoal, tá ok, né? Bidimensional, formado pela oscilação, campos elétricos, beleza. Mas basta uma informação dessa aqui, errada, para o item todo ficar errado. Então a gente percebe aqui que o item 12, a gente pode marcar então aqui como sendo um item errado, beleza? Então vamos lá, a gente está aqui revisando juntos para vocês chegarem na prova bem preparados e a gente está aqui já dando as dicas à medida em que a gente segue resolvendo as questões. Beleza, beleza? Então vamos lá. Próxima questão aí, questão de número 13, tá? Pessoal, a questão de número 13 vai falar bem assim, ó. A tela Noite Estrelada indica o entusiasmo de Van Gogh com a temática de paisagens de verão. Então vamos lá, peraí. Ó, a tela Noite Estrelada indica o entusiasmo de Van Gogh com a temática de paisagens de verão. Bem, eu quero que você observe aqui, eu preciso que você observe a tela e a primeira coisa, perceba se há o entusiasmo do Van Gogh aqui, né, de realizar o registro ali das paisagens de verão. Principalmente já começando aqui com cores frias, né? Pessoal, essa questão de trabalhar as paisagens de verão, o Van Gogh até vai fazer, mas vai fazer no momento anterior, tá? Ele vai fazer em outro momento em que ele até usa cores mais quentes. Então, essa pegada, quando ele faz aqui no período em que ele está internado, que ele está mal, ele vai trabalhar só com cores frias, né? A maioria das vezes só com cores frias, ou predominantemente com cores frias, e não vai estar nesse momento aqui, ó, né, das paisagens aqui de verão, né? Já começa pelo fato da gente saber que aqui predomina cores frias, contrastando ali com o amarelo ali, mas de qualquer maneira
não é essa tela ela não indica esse entusiasmo de Van Gogh com esse tipo de produção, tá? Apesar de ser uma paisagem, não é da maneira como o item colocou, tá? Se fosse outra tela dele, telas mais antigas, até a gente poderia colocar um pouco, né, com o item um pouco mais para correto, mas desse jeito aqui, pessoal, essa obra não tem nada desse entusiasmo dele aqui com paisagens de verão, tá? Não é. Então, item errado. E a gente segue aqui para o próximo item, tá? Olha só, ele fala bem assim: 14. Em uma interpretação possível, mais uma vez eu disse, né, que não tem como cravar, a gente vai sempre nas possibilidades. Em uma interpretação possível da tela apresentada, as pinceladas em espirais amarelas e brancas na tela traduzem a instabilidade emocional do pintor. Essas pinceladas amarelas, né, a gente sabe que está aqui, né? Olha os movimentos que elas estão fazendo aqui, né? Então, é isso aqui, né? São esses movimentos aqui, que é justamente está demarcado ali pelo amarelo e pelo branco. É disso que eles estão falando aqui no item. Então, ele está falando que isso aqui ajuda a traduzir a instabilidade emocional do pintor, tal qual retratado na canção do Don McLean. A canção do Don McLean, ele vai trazer bem assim, ó: estrelada noite estrelada, pinte sua paleta de azul e cinza, preste atenção aos dias de verão, com os olhos que conhecem a escuridão em minha alma. Preste atenção nesse finalzinho, ó. Esse finalzinho aqui está muito conectado com esse quadro, né, com essa pintura, nessa questão de olhar para o interior, né, expressar o sentimento, né, da gente colocar ali, de repente, a sensação. Então, o item, pessoal, o item tá bacana, né? O item tá bem conectado no que a gente conversou. De fato, a obra em si, ela vai exemplificar, vai ilustrar, vai materializar o emocional, e a maneira como ele conduz aqui essas pinceladas, elas vão favorecer, porque eu já falei para vocês que aqui embaixo está mais calmo, né? E isso ajuda a gente a diferenciar, né? Distinguir aqui esses dois cenários e reforçar o que está acontecendo aqui em cima. Então, ele com certeza favorece, esses espirais aí vão ilustrar essa instabilidade emocional no momento que ele estava passando, beleza? Então, muito importante o item, bem bacana, um item tranquilo de marcar. Eu creio que a galera aí que estudou com a gente quando fez aí essa prova aqui, com certeza gabaritou. E aí a gente segue aqui para mais um item, tá? Olha só o que ele está trazendo aqui para gente. Ele trouxe aqui falando o seguinte, ó. As cores utilizadas na tela provocam sensações na retina e sua percepção depende dessas sensações. Então ele falou, as cores utilizadas na tela provocam sensações na retina. Está falando aqui a retina dos olhos, né? Então a gente está olhando para a pintura e as cores utilizadas pelo artista provocam sensações na retina. E sua percepção depende dessas sensações. Com certeza, né, pessoal? O nosso olho vai estar aqui, né? Então a gente vai estar aqui visualizando a obra, né? Então quando a luz ela entra, né? Quando a gente processa essa informação lá nos cones, né? Eles justamente vão fazer esse processamento, eles vão fazer o processamento dessas sensações. Então, aqui é uma questão que mais uma vez a banca vem cobrando aqui a lógica aqui do olho humano, tá? Como é que funciona aqui a interação do olho humano, né? A formação da imagem, a percepção de cor no olho humano, essa parte da física, os caras trazem bastante na prova, bastante mesmo. Tá recorrente, assim, sempre tem uma questão ali que eles estão colocando para testar o candidato nesse sentido, beleza? Aqui até que o candidato que não tem conhecimento de física, muito conhecimento de física, eu acho que ele ainda assim conseguiria, pelo contexto, de repente marcar esse item, né? Mas, no geral, aqui a gente precisava ter um pouco de conhecimento ali dessa parte da formação ali, dessa interação ali do olho, né,
da luz com o olho, da formação da imagem, do processamento dessas informações. Então, a gente marca esse item aqui como sendo um item, pessoal, um item correto, tá? Então, o item aqui está ok também, nosso gabarito como certo, beleza? Aí a gente tem um outro item, pessoal, que é o item 16. Veja que ele meio que está mesclando, né? Arte, física. Arte, análise da obra com física. Então, olha só, o item 16, ele fala bem assim: a loucura de Van Gogh explica a sua genialidade e sustenta sua maestria técnica na tela em questão. Então veja, nós já estamos aqui no item 16. Veja a quantidade de itens que foi cobrado só dessa obra. Olha a importância de você estar estudando as obras. Muitas vezes, se você for olhar a quantidade de questões que nós vamos ter de uma matéria X, de uma matéria Y, vamos supor que você não domina uma matéria X lá. A quantidade de questões que você vai ganhar de obras, muitas vezes sem dominar aquela matéria X, é enorme. Então, se você garante o máximo de questões das obras, você fica independente ali, você se desprende da necessidade, às vezes, de gabaritar todas as áreas. Isso porque a parte aqui das obras já vai te dar um gás bom para você subir a sua nota, né? E marcar com mais segurança também, né? Então vejam só, o item 16, ele vai falar bem assim: a loucura de Van Gogh explica a sua genialidade e sustenta a sua maestria técnica na tela em questão. Então, pessoal, ele está falando justamente das pinceladas, né? Então, a loucura dele, como ele trabalha a loucura dele aqui, né? Aquele turbilhão de sensações, as suas pinceladas grossas, as espirais aqui, a maneira que ele trabalha as cores, esse negócio caótico aqui, ele está trazendo ali, demonstrando a sua genialidade mesmo, principalmente a partir de sua técnica, né? Porque a partir da técnica é que ele consegue transmitir essas sensações, fazer com que a gente também consiga capturar um pouco dessas sensações. Então, esse item aqui, também é um item correto, tá? Um item certinho, item muito tranquilo também da gente marcar, bem alinhado ao que a gente conversou agora há pouco, beleza? Então, item 16, gabarito certo. A gente segue agora, vamos avançar para mais um item. O item agora é o item de número 17, tá? O penúltimo item aqui que a gente tem para fazer. Então vejam só, o item 17, ele vai falar assim para a gente, se as frequências das cores azul e amarela refletidas pela pintura de Van Gogh estão na razão de 6 para 5, então ele está falando das frequências, frequência das cores azul e amarela. Se elas estão na razão de 6 para 5, então aqui é a conclusão, né? A gente vai ter que conferir o que está depois do então, beleza? Então, o que está antes do então é verdade. Ele está usando aqui o se então, né? Então, se eu tenho isso como verdade, então eu posso concluir o que está vindo depois. Então, então, o comprimento de onda da luz amarela é 20% maior do que o comprimento de onda da luz azul. Então, a gente tem que observar o seguinte aqui, ele está pedindo para comparar, ele está falando assim, que se as frequências das cores azul, vou colocar assim, AZ, e amarela, né, estão na razão de 6 para 5, então ele está falando que a frequência azul e a amarela, ela está aqui na razão, né, de 6 para 5. E a partir daqui, ele está querendo que a gente conclua, né? Então aqui, então, o comprimento de onda, falou em comprimento de onda, pessoal, falou em frequência, falou em comprimento de onda, eu tenho que lembrar, né, que o comprimento de onda é o lambda, né? Lá daquela formulazinha, né? Lembra lá? A formulazinha clássica, né? V igual a lambda vezes F, né? Velocidade ou comprimento vezes a frequência. Então, é uma questãozinha que ele está cobrando aqui também, um conteúdo clássico aqui na prova do PAS 2. E aí, olha só, o que nós temos aqui para trabalhar? Ele quer que a gente, então, parta daqui, dessa informação, ele está dizendo que as frequências estão nessa razão, só que nessa ordem, né? A azul
em relação à amarela está na proporção de 6/5. Aí ele quer que a gente conclua que o comprimento de onda de luz amarelo ele está dizendo que é 20% maior que o comprimento de onda de luz azul. Então é isso que a gente tem que verificar. Agora, como é que eu faço para verificar isso aqui, pessoal? Para fazer esse item, eu preciso lembrar o seguinte. Bem, eu já falei para vocês que ele está buscando uma relação aqui, né? Ele está partindo da frequência para chegar no comprimento de onda. Eu preciso trabalhar essa primeira informação. Então, eu só tenho esse mecanismo aqui, ó. Eu tenho uma formulazinha aqui, então o que eu posso fazer? Eu posso substituir, isolar a frequência para a luz azul e para a luz amarela e substituir lá na fórmula. Se a gente realizar esse procedimento, eu posso simplesmente substituir aqui, ó. Se eu isolar, né, se eu for isolar aqui a frequência vai ser o lambda, velocidade dividido pelo lambda, né? Frequência, está multiplicando aqui, o lambda passa dividindo, então vai ser a velocidade dividido pelo lambda, certo? Frequência é velocidade sobre o lambda. Aí eu posso substituir, tá? Então ficaria da seguinte maneira, ó. Frequência da luz azul seria o quê? Velocidade da luz azul, tá? Dividido pelo comprimento, né? Pelo comprimento aqui de onda da luz azul, beleza? Só que isso aqui é a parte de cima, tá? É a parte de cima aqui da fração. Então essa aqui é a parte de cima. Aí agora é dividido pela parte de baixo, tá? Eu vou até colocar de outra cor aqui essa parte de baixo. Vou colocar aqui, vamos pegar aqui um verde. Agora eu vou colocar aqui a velocidade da luz amarela sobre o comprimento de onda da luz amarela, beleza? Aí, pessoal, o que acontece? Quando a gente tem um sistema aí em que a gente está no mesmo meio, tá? Que vai ser o caso aqui, a gente tem que as velocidades elas são iguais, né? Então a velocidade aqui da luz azul, aqui, por elas estarem no mesmo meio, né? Aqui no caso aqui da pintura, então a gente tem que essas velocidades aqui, elas são iguais. Por isso que de propósito eu já deixei aqui, elas são constantes, são iguais. Por isso que eu já deixei aqui a razão aqui já com as mesmas letras. Eu não identifiquei que era azul e que era amarela. Eu já mantive aqui. Então se a gente faz isso aqui, ó, a gente pode... eu tenho uma divisão de duas frações, né? Eu tenho uma primeira fração e a segunda fração. Então, qual que é a propriedade de divisão de frações? Eu conservo a primeira, que é a de cima aqui, lambda azul, né? E isso aqui multiplica pelo inverso da segunda, que é a de baixo. O inverso da de baixo, o V vai para baixo e o lambda vai para cima. Então, o lambda amarelo vai para cima e o V vai para baixo, que é essa expressão aqui, né? É o inverso dela. Então, conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Como as velocidades são iguais, eu posso cancelar aqui. Então, eu vou ter, pessoal, que o lambda amarelo sobre o lambda azul vai ser o resultado aqui dessa divisão, tá? Então, eu saí aqui das frequências e cheguei nos comprimentos de onda, que é o que ele justamente quer que eu avalie. Ele quer que eu avalie aqui o comprimento de onda amarela em relação ao azul. Ele está falando que o amarelo é 20% maior que o azul. Aí, pessoal, eu tenho que lembrar que por ser uma igualdade, né, eu estou partindo daqui e chegando aqui, eu tenho uma igualdade. Então, eu estou dizendo aqui que a frequência aqui azul sobre a frequência amarela, isso aqui é igual a 6/5, que é igual ao lado de lá, que é o lambda, que é a expressão que eu cheguei aqui do lambda. Então, o que quer dizer com isso, né? Eu estou dizendo aqui, ó, a gente está percebendo aqui que a frequência, né, da luz azul, ela vai ser inversamente proporcional ao comprimento de onda de luz azul, tá? Então, a gente percebeu que o azul foi para baixo, ó. Quando ele estava em cima na frequência, ele foi para baixo no comprimento.
Então já percebi que ele é inversamente proporcional. Mas a gente precisa chegar em termos de porcentagem numa relação entre os dois lambdas, os dois comprimentos. Pessoal, 6 sobre 5, se você divide esse cara aqui, ó, esse 6 sobre 5, isso aqui é 1,2, tá? E se você põe na forma aqui de fração, você vai chegar que isso aqui é a mesma coisa de 12 sobre 10, ou então 120 sobre 100, né? A gente pode pensar assim também, se eu cortar é 12 sobre 10, tá? Por que eu coloquei aqui sobre 100? Porque daqui eu consigo chegar que isso aqui é 120%, tá? Olha só, 120%. Porque eu transformei esse número decimal, ó, na forma fracionária para visualizar que percentual que é esse dessa razão 6 sobre 5. Tá? Essa razão 6 sobre 5 representa isso aqui, 120%. Tá? 120% de quê, pessoal? Do de cima em relação ao de baixo. Tá? 120% vai ser a diferença do que eu tinha para essa relação de proporção. Então, o que acontece aqui? Se eu tenho, né, originalmente algo que é 100% e isso está indo para 120%, quer dizer que eu estou tendo aqui um aumento, né? Estou tendo um aumento de quê? De 20%. Beleza? Quando eu multiplico, né, lá em matemática financeira mesmo, né, um termo por 1, alguma coisa, isso aqui é um fator de aumento. E esse número que está após a vírgula é justamente esse fator que está incrementando. Então, aqui é 20%. 20% de aumento. Aumento de quê, pessoal? O de cima, né? O de cima é 20%, na verdade, maior do que o de baixo, tá? Ele é maior do que o de baixo. E quanto? Quanto que ele é maior? 20%, tá? Eu consigo saber quanto que um número é maior do que o outro comparando por uma fração, dividindo esses dois números e aí obtendo ali um valor decimal, convertendo isso em porcentagem para saber o quanto que um é maior do que o outro. No PAIS 1 eles gostavam muito de fazer esse tipo de comparação, de saber quanto que uma grandeza era maior do que a outra, um elemento era maior do que o outro, ali em geometria, né? E agora apareceu uma aqui envolvendo comprimento de onda, velocidade e tudo mais. Então, com isso, ó, ele falou que o lambda, o comprimento da luz amarela, então tá aqui, ó, luz amarela, deixa eu destacar aqui pra gente, ó, luz amarela, ó, amarela, vamos localizar aqui, ó, a amarela, tá em cima, então o comprimento de luz amarelo, ele falou que é 20% maior do que o azul, e aqui, ó, a gente está vendo que o amarelo está em cima do azul, e que o que está em cima é 20% maior do que o que está embaixo. Então, de fato, o item está correto, o item está falando a verdade, certo? Mas para chegar nessa resposta, eu precisei partir do que ele me deu como verdade, que foi essa informação da frequência, e da relação, da razão da frequência, eu tentei chegar numa relação que me desse alguma informação para eu comparar os comprimentos de onda dos elementos indicados, das cores azul e amarela no caso em questão. E aí, é um item de física bem interessante, né? Foi bem bolada essa questão aqui. Alguns livros didáticos até trazem, às vezes, alguns tipos de comparação, assim, algumas questões intermediárias, e aí os caras colocaram aqui pra gente, né? Muito interessante essa maneira aqui de trazer essa questão. Uma questão para a gente ficar esperto, né? Geometria espacial, eles gostam de trazer essas comparações também, né? De um termo com outro, isso às vezes aparece ali nas questões. Então aqui o item 17, a gente marca o item como um item certo, tá? O item está correto, a informação que ele trouxe para a gente realmente é verdadeira. Agora a gente passando para o último item, nosso último item aqui vai ser o item 18, tá? O item 18, ele vai aqui nos auxiliar da seguinte maneira, ó. Ele fala bem assim, ó, se Noite Estrelada for uma tela constituída por pigmentos puros e estiver em um ambiente absolutamente escuro, tá? E for iluminada com uma luz monocromática azul,
Um observador de visão normal perceberá somente as cores azul, verde e preto. Será que isso é verdade, pessoal? Mais uma questão, então, envolvendo luz, visão. Então, olha só. Ele está dizendo que vai estar aqui a pintura, Noite Estrelada, né? E aí ele está falando assim, que se ela estiver constituída por pigmentos puros e em um ambiente absolutamente escuro, então ela está aqui num quarto aqui todo escuro, e ela for iluminada aqui, ó, por uma luz monocromática azul, pessoal, esse azul, essa luz azul lá no escuro, quando essa luz azul bater aqui em Noite Estrelada, ele quer saber o que vai dar, né? A pessoa que for enxergar o quadro no meio dessa luz azul batendo aí na pintura, o que ela vai visualizar? E aí ele coloca aqui a pessoa de visão normal, sei lá, você pode ter um daltônico aqui visualizando, aí o item tem que ficar esperto, porque senão vai ter margem de recurso, né? Então ele está colocando as condições bem amarradas aqui, o ambiente absolutamente escuro, pigmentos puros, luz azul monocromática. Então o que você acha? Se essa luz azul bater aqui, o que vai acontecer, pessoal? Aqui eu preciso lembrar do processo de formação da luz, né? Se eu estou num ambiente totalmente isolado, ambiente escuro, quando bate aqui, né, a cor azul, pessoal, na pintura, o azul vai refletir o azul, tá? O azul vai conseguir refletir ali o azul, tá? Agora, quando a gente bate aqui, por exemplo, o azul no amarelo, pessoal, esse processo de formação ali das cores, nosso olho, né, vai processar aquilo que for refletido nele. Se você tiver uma cor, né, azul sendo refletida ali, por exemplo, no amarelo, na parte amarela da pintura, o nosso olho não vai ter uma referência amarela, não vai ter algo amarelo para refletir, né, que vai estar batendo o azul ali e o quadro vai estar todo escuro. Então, o que ele vai refletir? Ele vai refletir aquilo que ele associar, o que estiver recebendo, que é o azul, tá? Ou o preto, né? Vai para o escuro, né? No caso aqui é o preto, né? O amarelo ele vai ficar preto, porque ele não vai conseguir visualizar, não vai conseguir captar. Ele vai ficar escuro. Ele vai ressaltar apenas aquilo que se comunicar com a luz que está batendo, né? Aí, então, eu consigo ter a visualização do azul, porque a luz é azul, e aí no azul eu vou conseguir enxergar o azul, mas as outras cores, o preto eu vou visualizar sim, porque aquilo que não conectar eu vou visualizar como preto. Agora o verde, esse verde aqui é que é o problema. Por quê? Aqui ele está falando o seguinte, se tem uma luz azul e você bate essa luz azul aqui em algo que é amarelo, vai misturar, né? Ele está querendo usar aquele princípio lá de quando a gente mistura as cores. Misturar as cores é uma coisa, né? Agora, você está num ambiente escuro e cruzar ali essas informações, a luz ali, né? Colocar uma luz azul sobre uma tela no escuro, né? Aí já é diferente, a relação aqui vai ser diferente, porque o nosso olho vai processar de maneira diferente. Então, é diferente daquela mistura que é uma mistura física, né? De misturar ali uma cor com a outra e dar uma outra cor. Nesse caso aqui do nosso olho, ele não vai fazer essa mistura. Então aqui eu não vou enxergar esse verde, eu vou enxergar somente o azul e preto nessa sala escura, né? Nessas condições colocadas aqui pela questão. Então, o amarelo, né? A cor amarela com a luz azul, ela não vai refletir nada, né? Então vai dar preto. E aí só o azul é que vai aparecer, então vai ficar azul e preto, e não o verde também. O verde ele não vai aparecer aqui, tá? Então o nosso item aqui, pessoal, fica um item errado, né? Fica um item incorreto aqui, só por esse detalhe aqui. Né? Então luz amarela com luz azul não vai dar luz verde nessas condições que ele colocou aqui. E eu acho que essa foi a estratégia, acho que eles quiseram testar o candidato aqui a respeito dessa percepção. Beleza? Ó, a gente já deu tempo aqui, né? Cravamos, parece que foi contabilizado aqui certinho, né? A quantidade de questões que a prova trouxe pelo nosso tempo. Então a gente conseguiu aqui fazer a quantidade, né? Todas as questões aqui que nós tivemos dessa obra, com exceção das próximas questões, que se você olhar lá na prova de 2020, são questões ainda
eles trazem um outro texto falando do Van Gogh, falando que provavelmente ele foi diagnosticado com alguma doença lá, intoxicação por conta das tintas, do chumbo, de outras coisas. Então lá eles vão trazer uma bateria com outro texto, vão trazer uma bateria de questões, apesar de falar do Van Gogh, mas é uma bateria totalmente envolvendo química, tá? E aí essa aqui a gente deixa aí para vocês tentarem fazer, que não é a minha especialidade, não é a minha praia. Então a gente fica aí para vocês tentarem fazer, né, e aprofundarem também, beleza? Mas aqui a gente quis mostrar para vocês de que maneira a nossa banca tem cobrado as obras, de que maneira foi cobrado aqui Noite Estrelada do Van Gogh, beleza? Fechamos por aqui, fechamos mais uma revisão, uma super revisão, e a gente continua aqui sempre o nosso encontro marcado aqui nos finais de semana, resolvendo, lembrando, lá no nosso curso de análise de obras vai estar a gravação e o material com as questões inéditas para vocês treinarem e com questões também, com essas questões aqui cobradas na prova, beleza? Valeu, valeu. Um abração a todos vocês. Tchau, tchau.